Meus amigos, houve manifestação da esquerdalha aí no fim de semana. E tem aqui, né, uns dedinhos de prosa pra deixar aqui pra vocês, tá? Porque a manifestação, por mais que os bolsonaristas estivessem rindo, não foi pequena. Definitivamente ela não foi pequena. Assim como, dado o investimento que a esquerda fez, ninguém aqui vai falar que foi uma manifestação brilhante, tá? Eu vou trazer aqui alguns pontos pra gente discutir. Primeira coisa, a manifestação foi construída inicialmente sobre o tema da anistia. Só que o tema da anistia não foi separado da PEC da blindagem. A PEC da blindagem gerou, vamos dizer, uma vibe, né, uma energia favorável para as esquerdas, porque eles se tornaram agora defensores do discurso anticorrupção. Eu sei que isso não cola, eu sei que mesmo dentre eles aquilo soou, vamos dizer, meio desonesto. Eles não usaram isso com fluência e a manifestação no fim do dia foi sobre anistia. Tanto que a maior parte do tempo eles cantavam músicas sobre sem anistia, sem anistia, sem anistia. Sabe quando você fica meio travadão, né? Eles estavam ali tipo, é isso aí, contra a corrupção, não, você é bandida, PEC da esquerda, né? Eu não quero me parecer, sei lá, que tô no canal Oeste, mas falar, pô, a esquerda vem falar contra a bandidagem é meio complicado, né? Queremos penas muito duras pra bandidagem. Faz o discurso lá no Oeste, bom, quero ver. O discurso... Vai, quero ver. É que você quer um corte, Eu quero né? um corte, mas eu quero ver Eu se não vou fazer um discurso lá. Eu não vou. Fala do Lula. Eu vou falar do que eu quiser. É mensalão, tá? Não vou falar agora. Finge que é contra a corrupção. Eu não vou falar agora. A manifestação, né, quando a gente começa a olhar o demográfico, ela apresentou, curiosamente, um misto de pessoas muito velhas com pessoas novas. Tá? É diferente da manifestação bolsonarista, mas tal qual tal qual as manifestações bolsonaristas, ela também tem, vamos dizer, uma liderança idosa. A vibe das ruas era idosa, as músicas que tocavam eram músicas basicamente dos anos 60. Tá? Um dos grandes momentos ali foi quando cantaram Caminhando contra o vento sem lenço, música da Tropicália. Sabe, anos 60 brabo, é muito velho. Parecia que o Caetano, o Gil, o Djavan, o Chico Buarque, eles estavam igual o Ozzy fazendo aquele show de despedida dele antes de morrer. Estavam muito velhos, muito cansados. Não passou nada assim, pô, a esquerda tava... Não, parecia um show tributo. Na Bahia levaram o Wagner Moura, que ficou comemorando que aqui na Bahia é diferente, né? Justamente um estado que está exportando grande parte da população para outros estados porque a vida lá tá uma bosta. Em São Paulo houve, vamos dizer, a presença de alguns artistas em caminhão de som, mas houve uma presença maior de políticos e movimentos mais diversos estiveram na rua, cada um com a sua bandeira. No fim do dia, né, eles estavam criando a validação para algo diferente que vai acontecer provavelmente ao longo dessa semana, que é criar a fundamentação para que o Senado ouça o clamor das ruas, tá? Enterre a PEC da blindagem, veja só, e aceite sugestões contemporizadoras da agora PEC da dosimetria, que é um novo dado para a antiga anistia. Então a anistia lá dos bolsonaristas virou dosimetria, que está sendo tocada, vamos dizer, com muita parcimônia, muito pé no chão, pelo Aécio Neves, pelo Paulinho da Força, pelo Michel Temer. E aí eles vão lá, não, dosimetria, não tô negando que aconteceram crimes ali, mas é uma dosimetria. Aí umas velhas vão para casa, outros bandidos vão para casa, o Bolsonaro acaba lascado, e aí, né, na cabeça deles, pronto, pacificou. A gente sabe, né, e aqui precisa ser trazida essa informação também, que o nosso querido Hugo Mota e o nosso querido Alcolumbre, né, presidentes da Câmara e do Senado, haviam acordado em andar com a PEC da blindagem. A PEC da blindagem era uma agenda comum para todos. E que, aparentemente, o Alcolumbre que roeu a corda, e parece que o Alcolumbre roeu a corda porque o acordo que, na prática, beneficiaria presidentes de partido, agora que vai, né, tacar na fogueira o Rueda, e o Alcolumbre, ele é o sucessor natural à presidência do partido, ele, não, beleza, agora não tô tão... Parece que esse assunto deu ruim, né? Justamente no momento que Antônio de Rueda, presidente do União Brasil, mais sonhava em ver, vamos dizer, uma salvação para presidentes de partidos políticos. Então, todo esse cenário, assim, é tanta putaria, é tanto um tentando passar a perna no outro, é tanta rasteira. Então é rasteira da esquerda na direita, é rasteira do STF na direita, é rasteira da esquerda na esquerda, é rasteira no centrão,
Tá? Em que a gente percebe que é uma coisa meio robesiana, é uma guerra de todos contra todos, tá todo mundo se matando. E é nesse momento justamente que você precisa que emerja uma autoridade, alguém com força para botar ordem nisso tudo, mas qual desses agentes aí tem força? E no início, força moral. É todo mundo fingindo, é todo mundo picareta, é basicamente um jogo, não vou chamar de jogo de cartas marcadas, mas não tem carta marcada nenhuma, acho que essa é a pior parte, é um jogo muito imprevisível. É um jogo, é uma dança. E aí nessa dança, quem tem mais força chora menos. E como a gente tá vendo aí, o STF, por mais que, pintou uma Magnitsky pra mulher do Xandão. Não, agora, no fundo do dia, o STF tem mais força e o STF vai prevalecendo. Tanto que, por mais que tenha pintado agora Magnitsky contra a mulher do Xandão, o Xandão vai manter a mesma toada. E a toada dele é colocar o Jair Bolsonaro na cadeia. Eu não acho, tá, que o desenho pra 2026 que estava dando o Lula como derrotado é exatamente esse. Eu não acho e nem acho que vai ficar assim. As esquerdas estão fortes. Eles não apenas foram bem nas ruas, como se vocês repararem bem nas últimas tretas online, a esquerda quase sempre vem sendo preponderante em todos os termos. Tá? Tem esquerdista participando de debate, eles estão dominando essas discussões quando tem debates e tal. As grandes discussões no Twitter, por exemplo, a esquerda vem dominando. No Instagram, você pode colocar aí que há talvez uma leve vantagem da direita. YouTube, a vantagem da direita foi menor, ela estreitou bastante. E, aí falando em termos meramente eleitorais, as esquerdas para as eleições de 2026 não estão fora do jogo. A gente olha Lula nas pesquisas como favorito, a distância para o Tarcísio na última pesquisa aumentou. Mesmo havendo, vamos dizer, uma queda na avaliação dele, ele estava tendo uma melhora de avaliação, houve uma queda. Então, cara, a gente bota aí no papel, de um lado um governo, que é um governo que vai ter dinheiro para comprar quem ele precisa comprar na hora certa, que é o que todo governo faz. E do outro, cara, uma oposição que não é, assim, apenas ruim, ela é rude ruim. A oposição brasileira é uma das piores coisas que eu já vi. Assim, a oposição contra o Bolsonaro era tosca. Né? O petismo foi tosco na oposição, vamos dizer, mais vocal, mais na imprensa. Né? Souberam jogar nos bastidores, tanto que soltaram o Lula e ganharam a eleição. Mas naquela oposição, a oposição não foi grande coisa. No período do fora Dilma, né, comparado ao que a gente tinha anteriormente, até que houve, vamos dizer, uma energia ali da parte da oposição antipetista. Agora, isso que a gente tá vendo, assim, é qualquer nota. É digno de pena. E não duvido que o Lula vá para as eleições de 2026, no cenário atual, como favorito. A candidatura do Tarcísio vem subindo no telhado. O Rueda, que é o presidente do União Brasil, que é um partido que, enfim, toca a federação junto com o PPUNE, que tem mais deputados do Brasil, junto com o PP, desculpa, que é o tal do PPUNE. A gente começa a perceber certa fragmentação. E aí, nesse jogo, o Centrão, que é um bandido que fica parado, aguardando o melhor momento pra agir, ele pode simplesmente olhar pro Lula e falar, e aí? Vamos voltar pro velho casamento? O Lula só aguarda com um bom abraço, alguns cargos e jogo que segue. Se o Centrão vê cheirinho de reeleição, ele pula na hora, mas na hora. E aí aquela frágil construção que envolvia aqueles governadores ridículos, aí Caiado pra cá, Zema pra lá, Ratinho pra lá, aquilo desaparece. Tô falando isso porque o discurso da direita e o discurso da oposição, conduzidos por bandidos do Centrão, não poderia dar em nada diferente do que a gente viu semana passada. Semana passada, em tese, só pra vocês entenderem, era um momento em que o Ciro Nogueira e o Tarcísio mostrariam seu valor pro Bolsonaro. Eles avisaram, temos um plano, vamos passar com o Centrão aqui, a PEC da blindagem, vai ter um pequeno custo de imagem, mas é bom pros nossos amigos do Centrão. A gente vai chamar isso aí, né? A PEC das prerrogativas, né? Assim os nossos parlamentares vão estar protegidos na hora de discursar. Isso ajuda os nossos irmãos aí do Centrão e tal. Vamos passar a anistia que ajuda as velhas, ajuda o Bolsonaro em parte e tal. Bolsonaro fica inelegível, mas vai solto. Tarcísio pinta, portanto, como candidato, como articulador da soltura do Bolsonaro. Os mercados ficam felizes, o jogo fica bom. Fica todo mundo mais ou menos contemplado. Esse era o plano. Eles partiram para a semana passada com esse plano. O plano foi absolutamente demolido. Não contavam conosco. Vocês precisam colocar uma coisa na conta. Tem um fator Kim. O Kim Kataguiri, o vídeo do Guto. Tirando a esquerda que faria barulho, a esquerda farejou e jogou certo e ela realmente explodiu. O maior nome
contra a PEC da blindagem. Nesse ponto incluo até a esquerda, tá? A pessoa que fez o maior enfrentamento na imprensa, nas redes, foi o Kim Kataguiri. Aí depois a esquerda pegou pra ela também o tema. Então, não contar, isso gerou um dano dentro do campo da direita. Os próprios deputados começaram a ficar incomodados em fazer a defesa. Tiveram que ligar a bolsonaristas, começaram a vir com... Não, isso aqui é a PEC da prerrogativa aí, do direito de defesa. Aí viraram o quê? Eles chegaram sério mesmo, a falar que o constitucionalista em 88, né, os pais da Constituição tinham um plano. Que é constrangedor, pra dizer o mínimo. Então, vamos dizer, uma cagada. Aí ficaram abandonados. Aí passaram a anistia e ficaram comendo. Vencemos! Passou a anistia. E não deu. 12 horas. O Hugo Mota já colocou o Paulinho de relator. E o Paulinho já avisou que vai tocar com o Aécio com o Temer algo que não estava nos planos. Aí aqueles Nicolas da vida. Veja o que eles fizeram. Entrou o fim de semana, porque aquilo, né, foi quinta-feira. Sexta, fim de semana, os bolsonaristas não falaram mais do assunto. O Nicolas Ferreira foi fazer o que ele faz melhor. Quer dizer, foi fazer a outra coisa que ele faz melhor, né? Ele foi basicamente, ou que ele mais gosta, a segunda coisa que ele mais gosta de fazer, ele foi basicamente cuidar da própria imagem, né? Uma coisa bem feminina. E aí ele tirou uma foto lá com o Whindersson Nunes, depois foi soltar uns vídeos. Os outros bolsonaristas só mudaram de assunto. E aí a galera do Paulo Figueiredo, do Eduardo, ficou lá batendo cabeça. O Weingarten, que é um estrategista dos bolsonaristas, já veio lá no domingo e percebeu, parece que a estratégia não era boa, tá? A estratégia não foi muito legal. Não dá pra misturar uma coisa ruim como o PEC da blindagem com uma coisa boa com a anistia. Só ele se esquece que, né, as pesquisas que saíram sobre a PEC da blindagem mostraram que 84% dos brasileiros foram contra. Como a anistia conta com uma impopularidade na casa dos 64%. Falar que a anistia, tipo, nossa, o Brasil só fala em anistia. Não, assim, bolsonaristas falam em anistia. Esse assunto, precisa ser entendido, na população brasileira é um assunto menor. Mas é um assunto que é menor, que é impopular e que foi tornado o maior assunto da oposição brasileira. Então a oposição brasileira nem sequer se preocupa com o INSS, não está preocupada com reforma passar, não pegou para si o tema da segurança pública. Tanto que assim, os maiores defensores do endurecimento das leis penais no Brasil são os membros do MBL. Aquelas dezenas de deputados bolsonaristas que ganharam com discurso de arma e tal, não estão fazendo porra nenhuma. Qual é o tema deles? Anistia. Porque é o tema que eles são obrigados a defender, porque é o tema que o Bolsonaro, mesmo que moribundo do ponto de vista político, obrigue eles a defender. E aí eles têm que ficar ali, não, é anistia. Não é anistia. Então maldita a oposição, né, que não percebe mais o país que vive e não tem mais senso de prioridade, e que é obrigada a ficar transformando tudo numa luta, uma novela do Bolsonaro contra o mundo. A luta é o Bolsonaro contra o mundo, nós com o capitão contra o mundo. Não, ninguém liga, mas... Não deixa de ser sintomático, porque o Bolsonaro tomou aquilo que a gente chama de direita pra si, né? Pra você ser de direita significa ser bolsonarista, então, né, a causa da oposição, que é antipetista, e antipetista é Bolsonaro, né? Senão você é petista, eles amarraram todas as coisas, as conexões pro homem simples ficaram bem claras. Então, não é isso, Preciso defender o interesse do Bolsonaro, senão eu sou petista. Tanto que, vamos lembrar, nós votamos contra a PEC da blindagem e o Kim Kataguiri foi chamado de petista. Ele votou com o PSOL. Raciocínio meio mongolóide. Uma parte dos deputados eles votam junto com opositores na maior parte da matéria legislativa. Se for puxar uma estatística, você vai ficar assombrado com o que você vai ver. E lembrando também que os bolsonaristas, essa PEC agora é a mesma PEC de 2021, que era a PEC da impunidade. E os bolsonaristas e os petistas e o PSOL, juntos à época, apoiavam esse projeto. Então, não é sobre isso. O PSOL só que mudou de opinião. Muito triste quando, né, usando um argumento melhor do que o deles, muito triste quando até o PSOL, que é um eterno defensor de bandidagem, percebe que aquilo é uma PEC pró-bandidagem. E só você, bolsonarista, não percebe. Mas, na boa, esse tipo de argumento não serve pra eles, porque mesmo eles sabem que estão errados. E isso aí é só uma estratégia pra atacar o adversário. O jogo segue, não vou ficar com esse dano nas costas. E aí, antes que vocês me perguntem, e aí, o que resta da... pera. José Medeiros, o que ele falou? Vamos voltar aí. Eu adorei esse tweet dele. Se votei a favor da PEC da bandidagem? Não. Nunca votei em nada que beneficiasse o PT. Votei na PEC da proteção do mandato contra os tentáculos do PT. Conheço o José Medeiros, tá? O José Medeiros era, inclusive, amigo nosso no período do impeachment.
Ele não é esse cara. Por mais que ele sempre fosse um homem simples, ele tem que fingir um discurso, né? Que ele, quando deve ter tweetado isso, ele deu risada. Tipo, joga isso aqui, ó. Olha só, mandei bem, hein? Não, os tia do Zap vão tudo cair aí. É isso aí, é contra o PT. Agora, mandou bem. Pô, é uma manifestação, né? Supostamente falando de soberania. Eles lá tentaram. E o único momento que eles realmente hastearam uma bandeira brasileira em qualquer desses lugares que eles fizeram, foi para fazer um statement contra a bandeira americana. Eles botaram um bandeirão brasileiro na frente do MASP para responder à bandeira americana dos bolsonaristas. Ou seja, a única vez em que de fato alguém se sentiu seguro em colocar uma bandeira do Brasil ali, foi para responder aos bolsonaristas, enquanto provocação. Não houve, vamos dizer, alguém que de livre e espontânea vontade falou, não, eu vou pegar a bandeira do Brasil e vou levar ali. Tinha mais bandeiras da Palestina nesse evento do que bandeira brasileira. O que é muito louco, né? Porque o que é a causa palestina na fila do pão pro brasileiro comum? Esses caras se colocam como defensores dos trabalhadores, tá? Mas assim, é uma agenda completamente alheia ao dia a dia das pessoas. E é apenas uma agenda que as esquerdas internacionalmente ficam defendendo, é um tema central para eles. Hoje é o tema que talvez unifique as lutas das esquerdas no mundo todo. Mas, né? E aí acontece isso, ó, põe aí na tela, né? Eles geraram essa imagem, eles botaram um bandeirão do Brasil ali na Paulista. Aí esse bandeirão só obedece a um critério que para eles é fundamental, que é de fazer uma resposta aos bolsonaristas. E aí o que os bolsonaristas fazem? Primeira coisa que os bolsonaristas fizeram, falaram que foi pequeno. Não, foi pequeno. Veja, a gente pode falar que teve artista, que os artistas usaram aquilo para fazer uma espécie de um showmício, e aí para levar uma galera diferente e tal. Podemos dizer. Mas não vamos dizer que pequeno foi. Na maior parte dos lugares em que houve manifestação, foi maior do que as manifestações bolsonaristas do último domingo, do anterior. Em Curitiba foi maior, Salvador maior, Recife maior. A maior parte dos lugares foi, não é que foi maior, foi muito maior. Se você, assim, somar o público total no Brasil da esquerda e, o público total do Brasil na direita, o público total no Brasil da esquerda desse último fim de semana foi muito maior do que os bolsonaristas. Então não adianta os bolsonaristas diminuírem. Você pode falar no máximo. Teve presença de artistas que, vamos dizer, foram usados para isso. No que eu posso retrucar? Veja, pra direita realmente não existe muito artista completamente identificado com a causa. Você tinha os MC Reaça, tinha uns troços meio esquisitos. Na prática, os artistas dos direitistas são os próprios políticos. Até porque os políticos de direita não são políticos, eles são influencers. Então, eles levaram o Wagner Moura. Sim, aí os outros levam o Nicolas, que é um influenciador maior do que o Wagner Moura. É a mesma coisa. Complicado é você falar que o Nicolas é um político. Que, levaram o Lucas Pavanato. Sim, eles levaram o influenciador Lucas Pavanato. Os pastores também. Os pastores são influenciadores. Assim, porque eu vi uma das respostas dos bolsonaristas, foi assim, quero ver se a gente leva o Gustavo Lima. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. O Gustavo Lima, ele tá num grande esquema, e eu vou colocar aqui, tá? Ele tá num grande esquema de shows em prefeituras ao redor do Brasil, que são tocados por partidos do Centrão. Ele é muito amigo dos presidentes dos certos partidos, como o Rueda, como o Ciro Nogueira. Ele é amigo, por quê? Os partidos garantem um show, é bom ter o Gustavo Lima ido nas prefeituras suas e tal. Tem um grande... Quando eu falei um esquema, não tô falando de esquema de corrupção, tô falando de roubalheira, tá? O advogado Gustavo Lima. Tô falando que tem um grande arranjo, né? Que curiosamente essas amizades acabam se transformando em shows, né? Que acontecem dentro da lei e tal, né? E eu não sei se eles iriam num evento bolsonarista. Eu não sei se é conveniente pra eles. Não cravaria em nenhum momento que eles iriam. E nem que eles são artistas vinculados à direita, tal qual o Wagner Moura, o Chico Buarque, ou o Caetano. O Caetano, o Wagner Moura, o Chico Buarque, eles são caras que organicamente fazem parte da esquerda mainstream brasileira. Recorrentemente eles estão todos... Não é o caso do Gustavo Lima. Ele é famoso e aí ele chega no público da direita. Mas ele próprio pode um dia dar uma declaração aqui ali, como muitos davam declarações pro Aécio ou pro Alckmin quando tinha eleições. O sertanejo sempre cumpriu esse papel.